Book de mãe, temperamentos sem limites. Mais um dia de audiobook aqui, ou videobook, o nome que você quer dar. A gente vai continuar hoje a ter mais ferramentas de educação. Vamos educar sem ferir? Vamos? E para a gente educar sem ferir, o que a gente precisa? De ferramentas, de amorosidade, de vontade, de consciência, ok? Vamos comigo que, graças a Deus, a gente vive num mundo hoje em que pessoas como a Isa Minatel e outras profissionais estão nos ajudando a ter isso nas nossas mãos. Olha que maravilhoso, hein? Vamos lá comigo? E eu aprendendo junto aqui, lendo com vocês e aprendendo e relembrando e internalizando. Vamos lá. A gente vai agora no áudio de ontem, só para a gente relembrar, a gente falou sobre o diálogo, a gente falou sobre confiar na competência e a gente falou também sobre acordos e combinados, certo? Hoje a gente vai começar com a questão do marcar o tempo. Um acordo de tempo pode ser usado em inúmeras situações e ajuda muito no convívio com crianças da raiva, que não precisam ficar explodindo o tempo todo, e com as da tristeza, que têm suas vontades preservadas e não ignoradas. Algumas possibilidades de uso. Quando você sabe que a criança precisará ser interrompida e percebe que ela está muito envolvida com a atividade, fale assim: estamos indo embora. Quantos minutos mais você quer ficar fazendo isso? Negocie até chegar a um número aceitável. Quando está na hora de ir dormir e a criança reluta, dizendo que quer fazer outra coisa, combine poucos minutos para ela fazer essa outra coisa antes de ir se deitar. Quando há disputa por algum objeto, combine um certo número de minutos durante os quais cada um ficará com o objeto. Este é um recurso muito versátil, muito útil, muito funcional. Não minta, marque realmente o tempo exato combinado. Não faça o controle dos minutos na sua cabeça. Marque no celular, numa ampulheta, num relógio, de tal forma que a criança possa acompanhar. Imparcialidade e honestidade são importantes aqui. Aliás, honestidade é a base de qualquer relação respeitosa. Gente, vamos adequar a idade da sua criança, né? Uma criança de 3 aninhos ainda não consegue muito bem mensurar a questão do número do ponteiro do relógio e tal, né? Você pode colocar o celular para despertar, por exemplo. Quando o celular despertar, você pode ir avisando que o tempo está acabando várias vezes. O que eu queria comentar essa parte aqui com vocês é que mesmo fazendo isso, a criança pode chorar, pode se frustrar. Ela vai ter esse sentimento. Ninguém gosta de interromper algo muito legal, mesmo que a gente avise. Mas a intensidade vai ser diferente. Aos poucos, vai diminuir essa frustração, essa revolta, tá? E a gente também a gente terceiriza, né? A gente combinou, né? Uma mistura aqui de ferramentas, a gente combinou, foi o relógio que avisou e tudo mais. Chorou, se frustrou, pergunta se quer um abraço, tudo bem chorar, a gente não precisa encerrar esse sentimento, ok? Essa é a questão, tá? Vamos continuar. Negociação. Usando o exemplo dos minutos do recurso anterior, crianças com mais de 4 anos, às vezes antes, podem começar a pedir muitos minutos. Quero 20 mil minutos, mamãe. Passou a ser a fala do meu filho Petros quando cresceu um pouco. Nesse caso, é necessário negociar. Uma sugestão poderia ser qualquer número de 1 a 10. E aí a gente utiliza critérios, a gente utiliza limites e a gente não precisa ficar bravo, chateado. Não esqueçam, nós somos os adultos da relação.
Nós precisamos estar emocionalmente preparados para a frustração da criança, independente da técnica de educação que a gente utilizar. Então, respira bem fundo e usa esses critérios na negociação. Vai negociando, ok? Bora para o nosso próximo recurso. Dizer mais sim do que não. Esse recurso é um pouquinho polêmico se você tem uma educação assim mais puxada para o autoritarismo. Vamos lá. Se alguém que sempre lhe diz sim, em alguma situação diz não, você tende a respeitar muito mais aquele não. Há um raciocínio inconsciente de que se a pessoa que sempre diz sim, agora ela disse não, é porque deve haver um bom motivo. Esse mecanismo acontece também com as crianças. Costumo dizer que devemos ter um saldo positivo de sim para quando precisarmos sacar o não, a gente não ser mal interpretado. Se você sempre diz não, acaba com a vontade e a iniciativa das crianças da tristeza, que se tornam cada vez mais passivas e cada vez mais apáticas. Meu comentário, tá? Eu vejo muita criança da tristeza com medo de sentir, com medo de agir, com medo de falar, com medo de se colocar. E não é da criança, tá? Isso foi desenvolvido e programado. Olha que louco. Arrepio, tá? Vamos lá. Vale lembrar que apatia é morte interna. Já com as crianças da raiva, o resultado é o quê? Desobediência constante, baseada inconscientemente no seguinte raciocínio: se eu for esperar um sim dessa pessoa, eu não vou fazer nada na minha vida. Também pode resultar em mentiras, omissões ou ações escondidas. Há crianças que verbalizam isso aos pais reclamando: eu nunca posso fazer nada, ou você sempre diz não. Uma boa dica é passar o filtro. Por que não? Cada vez que pensar em responder não a um pedido do seu filho, pergunta-se mentalmente: por que não? Há uma série de coisas para as quais os adultos dizem não pode pelo simples costume de dizer não. Antes de negar uma experiência à criança, pense no real motivo de estar fazendo aquilo. Se for porque suja, porque molha, porque bagunça, deixe-a vivenciar a experiência. Essas vivências valem muito, desenvolvem a criança mais do que tudo. A sujeira e a bagunça são fáceis de resolver e podem servir de lição para a criança perceber que depois de usar as coisas, deve limpar, deve organizar. Inclusive, a limpeza e a organização podem ser conduzidas de maneira mais leve e não como um castigo. Gente, essa técnica de educação, pode parecer básica, pode parecer simples, pode parecer, mas se a gente vive no piloto automático da cultura e da sociedade, a gente entra no não o tempo inteiro com a criança. E aí, dependendo do temperamento, é aquilo que a gente consegue, né? Com a tristeza, a gente pode matar aí a conexão da criança com ela mesma, e se for da raiva, explodir aí na revolta, tá bom? Vamos lá. Dar opções positivas. Mais um recurso nobre de educação. Esse recurso permite que você pule a frustração na cabeça da criança, levando-a diretamente para as opções disponíveis. Por exemplo, a criança pede uma maçã e o adulto verifica que está sem essa fruta naquele momento. Se disser que não tem, a criança ficará frustrada. Dependendo do seu temperamento, ficará triste, ou ainda brava, ou ainda chorando. Se usar o recurso das opções positivas, o adulto responderá: temos uva e abacaxi, qual que você quer? E direcionará a mente da criança para as opções disponíveis sem passar pela frustração. Esse aqui a gente vai finalizar hoje, tá? Mas eu vou fazer um adendo aqui, um comentário.
não há problema na frustração, ok? As crianças, elas se frustram diariamente, a gente querendo ou não. Afinal, o mundo não foi feito para criança, o mundo é feito para adultos, tá? E então ela já se frustra por não conseguir acender a luz, por não conseguir fazer a própria comida, por não conseguir trocar a própria roupa, por não conseguir ter autonomia com o mundo que foi colocado. É uma frustração assim, ó, o tempo inteiro, ok? Ok. Quando ela fala das opções positivas, que a gente pode dar uma direcionada, é que a gente pode, às vezes, né, dar uma diminuída nessa carga, né, nesse peso da frustração, né? Evitar um pouquinho, principalmente quem tem um filho da raiva, sabe que eles se frustram assim por qualquer coisa, muitas vezes, né? Eles brigam por o que eles querem, eles são muito persistentes, vamos dizer assim, né? Ao lado positivo aí. Então, se a gente puder, né, em alguns momentos aí, tá disponibilizando sugestões para nossa criança de uma maneira positiva, a gente pode ficar mais tranquilo, né? Em alguns momentos fluir mais. Eu uso muito desse recurso quando eu tô na rua, né? Quando eu tô em outros lugares que tem muita gente, que às vezes a gente não consegue ficar um tempo longo aplicando alguma técnica, né? Porque tem adultos olhando, né? Porque tem gente julgando o tempo inteiro. Então essa técnica da opção positiva, ela é muito boa para a rua, para a cultura, né? Porque a gente direciona a mente, sabe assim? A gente faz outra coisa ficar legal. A gente faz outra opção ficar muito mais interessante. Ok? Use com parcimônia, tá bom? Essa opção. Espero que você tenha gostado. Eu sou a Liz Giacomelli, sou formada em Programação Neurolinguística, Psicologia Positiva, estudo Educação Viva e Consciente e sou jornalista também, então sou uma super curiosa. E se você quer participar do meu grupo de mães, inscrição na descrição desse vídeo ou no link da bio. A gente se encontra ao vivo juntinho para fazer trocas e partilhas aí sobre educação, sobre autoconhecimento, como nos tornar pessoas melhores para que o nosso filho também absorva de forma fluida todos os valores que a gente quer passar para eles, ok? Um beijo grande, espero que curtam esses áudios, esse livro maravilhoso que a Isa preparou pra gente. E curte, comenta, me mostra que realmente está fazendo sentido para você. Isso me motiva, me ajuda aqui, tá bom? Beijo grande. Até amanhã. Tchau, tchau.